Boa noite. É um prazer estar aqui nessa igreja tão avivada, cheia do Espírito, um povo que ora, né? Que sabe louvar, um povo bom. Então a gente veio de lá para falar um pouco com vocês. Ali está o Bruno, a Ariana. Hoje à tarde a gente fez um treinamento aqui para os líderes. Jana, minha filha Rafaela, Aline, Nodiele, Val, Jardel e a Brooke, o Bruna, né? A Brooke, para os mais íntimos, para todo mundo. Nós estamos aqui para servir vocês, viemos com esse propósito. A gente tem aprendido um pouco, e aquilo que a gente tem aprendido a gente quer transmitir aí para vocês, né? Parte da equipe veio para aprender também, porque às vezes lá em Campo Grande tem muita coisa, a gente nem consegue fazer um tempo como esse, então vocês não podem ter ideia de como é precioso uma igreja abrir as portas para nós falarmos sobre sexualidade. Então, eu pedi para a bispa e para o bispo para trazer a equipe para eles poderem aprender também, com exceção dos 3 aqui que estão vindo para ajudar, né? Então, o restante da equipe veio para aprender, não teve como trazer todo mundo. Mas, assim, eu glorifico a Deus pela vida dos bispos, né? Pela vida dos pastores. Porque é somente um coração muito entregue a Deus que consegue se despojar mesmo de todo rótulo, ou de toda própria, sei lá, trabalho mesmo, para chamar alguém para vir aqui falar de um assunto tão delicado. E eles nunca me ouviram falar, né? Estão ouvindo pela primeira vez. Claro que eu sou membro da Sara na Sua Terra já faz bastante tempo, também não cheguei lá ontem, só que eu vejo o coração deles entregue a Deus. Então, vocês precisam honrar isso, como a bispa falou mesmo. Vamos falar um pouquinho sobre alguns assuntos hoje, então que seu coração possa estar bem no lugar mesmo. Ouvi uma vez de um pregador assim: essa aqui é a palavra de Deus, e quando nós a abrimos, ninguém mais fala nada. Todos ficam em silêncio para ouvir, porque nós reverenciamos esse Deus. Amém? Então é nesse espírito que a gente vai falar um pouquinho. Eu espero que você goste, eu espero que seja útil para a sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Tinha bastante coisa que a gente podia falar. Nós poderíamos falar sobre bastante coisa, mas aí um seminário de sexualidade, as pessoas elas pensam em quê? Pode falar, gente. Gente, esse povo, meu Deus, só pensa naquilo. Naquilo é a palavra, naquilo é o Espírito Santo, né? Nisso vocês pensam, né? Ninguém pensa outra coisa. Foi isso que eu pensei quando eu falei naquilo. Não foi nada do que vocês estão imaginando aí. Na verdade, a gente podia falar de várias coisas aqui. Nós poderíamos falar sobre dias e dias sobre esse assunto aqui. E eu fui treinada num ministério chamado, numa missão chamada Avalanche, avalanche.org. Você pode procurar o site, avalanchemissões.org. O Avalanche treina pessoas de diversas igrejas e envia ele de volta para a sua igreja para ele poder trabalhar lá, na sua comunidade, na sua cidade, na sua igreja. Cristãos do Brasil e de fora do Brasil, que queiram ser treinados em diversos assuntos de missão, assunto de sexualidade, diversas escolas. Tem escola lá o ano inteiro. Então, eu organizei os últimos anos da minha vida para ser treinada, né? Eu estive lá em 2013, fiquei um mês aprendendo um pouco mais sobre sexualidade. Eu trouxe alguns livros ali, nenhum está à venda, tá? São livros, alguns deles raros, difíceis de encontrar, alguns DVDs dificílimo de encontrar. Então, nem que você me pague todo o dinheiro, eu não vendo nenhum, porque é precioso. Alguém passou anos e anos de sua vida estudando para escrever um livro desse, e hoje está difícil de encontrar livro cristão que fala de sexualidade. As pessoas elas têm retirado esses livros do mercado porque vem confrontando algumas diversas teorias e alguns diversos conceitos que o mundo tem trazido. E, em função disso, quando a gente consegue comprar um livro, a gente guarda ele como um bom tesouro, algo muito precioso. Então, se você quiser olhar o título, você pode olhar o título com muito carinho e cuidado e anotar, e depois procurar.
em algum site, procurar se você consegue comprar em uma livraria cristã, ou até mesmo falar com a gente indica para você onde você pode conseguir. E normalmente a gente trabalha em rede, significa que eu não estou sozinha nesse negócio, eu trabalho aqui, tem gente do Brasil inteiro me cobrindo. Essa semana antes de vir, desde que a gente fechou com a Bispa, eu estava em treinamento no Avalanche quando a gente fechou o seminário aqui. E tinha gente do Brasil inteiro estudando junto comigo, e eu pedi para todo mundo, falei, pessoal, vamos nos colocar em oração por isso. Hoje, a pessoa que é líder desse ministério, que é a Andréa Vargas, eu aprendi boa parte do que eu sei com ela, sendo treinada por ela, uma pessoa que, como a bispa falou, honra quem tem honra, né? A quem merece a honra. Então, a Andréa é uma mulher que eu gosto de honrar, porque ela dedicou os últimos anos da vida dela para tratar das questões que a igreja não fala e para tratar da igreja, principalmente naquilo que se trata de sua sexualidade. Então, eu fui para lá e fui treinada por ela, e hoje, exatamente nesta mesma data, eu estou aqui e ela está em Campo Grande, dando um seminário de sexualidade lá em Campo Grande, né? E eu só não estou lá mesmo porque vim para cá, porque normalmente quando ela vem é precioso, a gente vai, todo mundo vai assisti-la, é um conteúdo muito bom. Então, se você puder, inclusive, você procura no YouTube depois, para você se informar. Um pouco mais, tem muitas ministrações muito boas no YouTube, e algumas coisas a gente não pode abrir, né, porque só pode ser dita dentro da igreja. Então, algumas coisas você não vai encontrar, mas tem DVD para comprar, tem algumas coisas bem legais. E tem as escolas lá também. Eu queria que você abrisse sua Bíblia. Abre sua Bíblia em Gálatas 5,16. Então, hoje nós vamos falar daquilo. Amém? Quantos estão dispostos? Amém? Vamos falar de sexo também? Também. Mas vamos falar do Espírito, vamos falar de Deus, vamos falar de relacionamento, vamos falar de coisas profundas, coisas da alma, vamos falar de coisas da carne, vamos falar de coisas do Espírito. Amém? 5,16, digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. Eu acho que ele cansa, e ele coloca assim, coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. E o que isso tem a ver com sexualidade, Débora? Vocês viram a palavra sexo escrita aqui? Tem alguém que ousaria no sentido de ousadia mesmo, sabe? Me falar por que eu usei esse texto aqui para falar de sexualidade? Coisas da carne. Muito bom. O que mais? O que mais? Quantos anos você tem? Menino de 13 anos. Vamos lá, gente. O que mais? Os leitores da palavra? Quantos aqui leem a palavra? Então vamos começar do começo? O que é sexualidade? Os que estavam aqui à tarde não vale responder.
Amém? Quantos estavam aqui à tarde? Então, em silêncio, por favor. O que é sexualidade? O que é sexualidade? Um de cada vez, porque se todo mundo responde, a gente fica com muita dificuldade de entender. Então, gente, sexualidade é relacionamento. Quando você ouvir essa palavra, você já pensa assim, a maneira como eu me relaciono. E é por isso que a gente pegou esse texto aqui. O que ele está falando? De coisas da carne e coisas do espírito. E ele está falando de relacionamento. Primeiro, o seu relacionamento com Deus, seu relacionamento com você, seu relacionamento com as pessoas. Então ele fala assim, anda em espírito. Se relaciona com o espírito e não com a carne. Se relaciona com Deus. Primeiro de tudo. Se relaciona com Deus. Anda em espírito. Andar em espírito é você ter a capacidade de você ficar afinado, sabe? Galera que toca aqui, ficar afinadinho, teu ouvido ficar afinadinho ao som do espírito. Isso que é andar em espírito. É você estar indo para cá e o espírito falar e você mudar de direção. Por quê? Porque o espírito falou. Andar em espírito. E você não vai cumprir a sua vontade, o desejo, a influência que a carne está fazendo. E aí ele fala que a carne milita contra o espírito, mas se a gente é guiado pelo espírito, nós não estamos debaixo da lei. Então não tem nada que nos controla. Amém? Não tem nada que te controla. Você é um descontrolado. Vira aí para a pessoa que está do seu lado e fala assim, você é um descontrolado. Amém? Não tem nada que te controla. Não tem lei, não tem jugo, não tem escravidão, não tem pecado. Amém? O que nos controla? O Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que onde o Espírito habita, ali há liberdade. Também diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Amém? Também diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente você será livre. Amém? Por isso que o nome da minha célula é livre. Porque nós somos livres do pecado, da prisão, da morte, do engano, da mentira. Nós somos livres. Livre de todo jugo, livre de toda escravidão. Nós somos livres. Você também é livre. Amém? Todo mundo é livre, amém? Então, ele continua falando e ele fala assim, se você é guiado pelo Espírito, você não está debaixo da lei, porque as obras da carne já são manifestas. Então você não precisa ficar debaixo da lei, debaixo de um jugo, debaixo de um medo, debaixo de um peso. Por quê? Porque está claro o que é a obra da carne. Está manifesto, já foi colocado o holofote de Deus ali. Amém? Já foi colocada a luz do Senhor em toda a obra da carne. Agora você é o quê? Guiado pelo Espírito, livre. Amém? Então ele começa assim. Prostituição, impureza, lascívia. Isso aqui me remete muito. Quando a pessoa fala assim, a pessoa está na carne, ela já pensa assim, está transando com o namorado. Está na carne. Aquele casalzinho ali, ó, caiu. Já viu alguém falar assim, o casal caiu? É mesmo? O que todo mundo pensa? Transaram, não é verdade? Não, querido, não caiu em sexo, caiu em fofoca. Coisa terrível. Antes do culto, os dois estavam ali, ó, na queda, falando mal do irmão. Já viu isso? Ninguém presta atenção nessa parte, né? Queda é o quê? Imoralidade sexual. Então a gente confunde as coisas. E aí ele começa falando, prostituição. Quantas prostitutas tem aqui? Ninguém, glória a Deus. Quantos homens que já se prostituíram estão aqui? Quantas mulheres que já se prostituíram estão aqui? Vocês não evangelizam prostituta? Só eu, gente, que sou prostituta? Sou não, fui, né? Nossa, o que é prostituição? Não. Somente. Prostituição, se entregar a qualquer um. Aquela que se vende, resposta. Se vende pelo quê? Por qualquer coisa. Tem algumas mulheres mais dignas que se vendem por dinheiro. Mas tem as irmãs que não se vende por dinheiro. Se vende por nossa, como você está linda. Tudo prostituta. Tem aquelas que assumem
Sou mulher da vida. Trabalho no bordel. Mas tem as outras que vão para a igreja. Tão pura. Safadeza. Pura safadeza. Vai para a igreja para quê? Para dar aquela olhada por irmão. Aí depois abaixa, com aquele olhar de sedução, e vai ler a palavra. Já viu? Não precisa levantar a mão, mas se você se identificou, vou dizer para você, tem que pedir perdão, tá, irmã? E os irmãos também. Irmão também, tem irmão que faz, gente. Vou lá, ela vai ver. Usa todo o poder. Ou se vende, né, também, por um relacionamento. Toda vez que de alguma maneira você está trocando, toda vez que de alguma maneira alguém está te comprando, é uma forma de prostituição. Impureza, e aí a lista é grande, né? Inúmeras coisas. A gente podia falar sobre impureza pensando, por exemplo, assim, em pornografia. Já viu a pessoa que acessa site pornográfico escutando louvor? Conhece? Vocês não conhecem ninguém? Tem gente que assiste, nunca viu? E o cara que se masturba cantando, declarando o Salmo 91? Não tem, né? Não dá. Fica meio esquisito. Ai, hoje eu vou adorar o Senhor. Onde? No banheiro. Oh, Deus. Obrigada, Senhor, pelo meu corpo. Mas eu queria falar para vocês, deixar bem claro aqui uma coisa. Isso só se trata de homem, tá? Porque mulher não peca. Amém? As meninas sabem, o pensamento de mulher é sempre mais puro. Já viu mulher se masturbar? Ninguém nunca viu. Já viu mulher contando para amiga, cara, ontem, nossa, masturbei? Não existe. Quantas vezes o pastor escuta da discípula, a pastora, a líder, tô caindo aqui em masturbação. Os meninos contam, né? Cara, não sei, então masturbação é pecado? Preciso parar com esse negócio. Não consigo. As meninas não. Deus me livre, levarei para o túmulo, o Senhor me dá um marido. Não aguento mais esse negócio. Eu só sei de uma coisa, da minha boca ninguém jamais saberá. Que eu não vou contar que as minhas mãos são impuras, sujas. Né? Lascívia. E aí a lascívia, a impureza, elas estão tudo andando juntinha, tudo grudado. A gente podia ficar também o dia inteiro aqui falando sobre isso. Mas eu quero ir mais para frente aqui, continuando nos pecados sexuais, tá? Porque idolatria também pode ser um pecado sexual, concorda? Como? Como? O que é idolatria? Você se amar mais? Também. Pode ser? Amar algo mais do que Deus? Achar que Deus é o que Ele não é? Idolatria. Sabia? Colocar alguém acima de Deus? Idolatria. E aquele casal de namorado? Tão lindo. Maravilhoso. Na igreja, né? Que ele chega em casa e aí ele fala assim: gente, não é para vocês ficarem se entregando. Vou pedir para vocês guardar o coração. Deixa para rir depois, senão a gente fica aqui, olha ali já está o irmão, ó, se denunciando. Por favor, senão eu vou fazer assim, vou pregar de olho fechado. Idolatria. Aquele casal tão bacana na igreja. E aí ele chega em casa e ele fala assim para a namorada, durante a semana: não vai dar para eu te ver. E ela faz o quê?
desespera, quase morre. Por quê? Porque se ele não está, não tem graça. E quando o cara faz isso com a mulher, parece que tudo fica escuro quando ela não está aqui. Dá até aquele suspiro assim. A gente fica até com dó da pessoa. Ou acha tão bonito, nossa, que cara mais apaixonado. Gente, coisa linda. Coisa linda não, queridos, idolatria. Pecado. Faz parte também daquilo que está na lista aqui, ó. Das obras da carne. E aí ele fala sobre feitiçaria. Gostaria que levantasse a mão todos os feiticeiros. Ninguém também? Oh, glória, que igreja santa, gente. Oh, Deus, obrigada. Eu sempre fico muito constrangida com tanta santidade e pureza. Vamos dar um conceito, então. Mas se as feiticeiras e os feiticeiros estiverem por aí, por favor, não levantem a mão. Amém? O que é feitiçaria? Feitiçaria é quando eu forço alguém a fazer algo que voluntariamente essa pessoa não faria. É ou não é? Já viu as bruxinhas? Quantos já assistiram Harry Potter? A gente está na onda lá em casa. É filme do capeta, a gente não assiste. Mas é legal. Você pode ver tudo, tá? Se você souber dosar. Só não assiste o que é promiscuidade, porque isso aí vai contaminar a tua mente, não presta. Não precisa assistir 50 tons de cinza, que isso aí não serve para nada. Indústria da pornografia, tá? Então vamos parar de alimentar esse tipo de indústria. Mas a gente está falando sobre feitiçaria. É quando você pega alguém e faz ela fazer algo que você gostaria que ela fizesse, mas que voluntariamente essa pessoa não faria. Exemplo. Vamos dar um exemplo para ficar mais claro. Vamos voltar ao casal de namorado. Então, a menina ficou triste, muito triste, porque o namorado vai sair sem ela. E ele é para ela como um Deus. E aí o que ela faz? Chora. Tadinha. Faz aquele drama. E aí quando ela chora, e ela olha para ele e fala assim, tudo bem, vai. E ele se comove. Ele fala assim, não vou. Ó, manipulação. Quando você vê essa palavrinha feitiçaria, você bota um igual do lado e escreve manipulação. Quantos já manipularam as coisas para elas saírem como você gostaria? Não responda, por favor. A gente manipula até Deus. Deus, em nome de Jesus, faça um voto com o Senhor, que se o Senhor me der o que eu preciso, então eu também vou ser isso e aquilo. Aí Deus não dá o que você precisa. Aí você vai lá e dá um jeito de conseguir o que você queria. Porque já que Deus não deu, né? Mexe os pauzinhos, dá um jeitinho, mexe daqui, mexe dali. E aí os feiticeiros se levantam. Tem muito, de todo jeito dentro da igreja. E líder feiticeiro, já viram falar? Ixi, tem bastante. O discípulo fala assim, não vou na conferência. Você sabe o que pode acontecer com você? É pior do que quebrar um espelho. Muitos anos de azar. Depois não reclama, viu? Que a bênção não vem sobre sua vida. Manipulação. As pessoas são o quê? Livres. Diga assim, livre. Se você é livre, o teu irmão também é, né? Amém? E o namorado? Namorado não, né? Não vale. E a namorada? É livre desde que faça o que eu quero. Inimizades, porfias, emulações, ira, pelejo, a lista é grande. Então, como você pode ver, nós estamos aqui falando sobre o quê? Sexualidade, relacionamento.
Então ele está falando sobre obra da carne. E lá em cima ele falou assim: se relaciona com o Espírito, anda no Espírito, ouve o Espírito, conversa com o Espírito. E para você não ser guiado pela carne, anda no Espírito, aprende do Espírito, caminha no Espírito, para que você não seja guiado pela carne. Porque só quem é guiado pelo Espírito consegue esperar em Deus. Só quem é guiado pelo Espírito consegue descansar em Deus. Só quem é guiado pelo Espírito consegue tirar da sua vida coisas que não te fazem bem. E aí a gente podia voltar um pouco. Depois a gente volta aqui em Gálatas. Vamos lá em Coríntios. Primeira Coríntios 6. Vamos ler a partir do 9. Não sabei que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis. Nem os devassos, idólatras, adúlteros, efeminados. Opa, está falando de gay aqui. Sodomita também. Ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores herdarão o reino de Deus. Às vezes, a gente usa esse versículo aqui para a gente tratar daquilo que é pecado da carne. E sabe, uma vez eu estava aconselhando um cara, vindo da homossexualidade, e ele falou assim para mim: olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu até largaria a homossexualidade, mas tem umas coisas que eu não suporto. Eu não suporto tal coisa, eu não aguento tal coisa. Falando de mágoas que ele tinha, de problemas que ele tinha, de raiva que ele tinha. E aí ele falou de um relacionamento que ele tinha, relacionamento atual. E aí ele falou assim: agora eu vou dizer algo para você. Esse cara aqui, ele faria eu largar tudo. Tudo, até Deus, tudo. E a família, tudo. Largaria tudo por ele. Porque ele é o meu sonho de consumo. Tem gente que sonha com uma Ferrari, né? O cara sonhava com outro cara. Meu cara era bonito, hein? Até eu. Brincadeira. Então, ele olhando e falando para mim isso. E eu falei assim: você sabe que você vai para o inferno, né? Ele falou: claro que eu sei. Sou gay? Eu falei: não é porque você é gay, não. Ele falou assim: como assim não? Eu falei: você vai para o inferno que você é idólatra. Eu falei: para. Agora eu vou para o inferno por várias coisas. Eu falei: vai para o inferno por várias coisas. Isso não se fala, tá, gente, em aconselhamento. Eu tinha muita liberdade com a pessoa para eu fazer uma brincadeira dessa. Ele estava tão preocupado com a homossexualidade, tão preocupado, que ele esqueceu de outras coisas que estavam na mão dele, ele podia resolver com muita facilidade. Que era, por exemplo, a idolatria, a falta de perdão, o egoísmo. Ele não queria resolver essas coisas. E eu falei assim: sabe, Deus nem está preocupado com a sua homossexualidade, Deus está preocupado aqui, ó, com esse negócio aqui, esse coração cheio de rancor. Esse ódio aí que você tem. Quantos aqui sabiam que a igreja é a noiva? Se você é a noiva, tem um noivo, né? Quem que é o noivo? Vou dizer uma coisa para você. Você já está comprometido, viu? Amém? Com Jesus. E aí ele coloca aqui na lista que os adúlteros não vão herdar o reino dos céus. Então, cada vez que você se prostitui, manipula, se envolve com alguém que aqui nessa terra não vai ser seu marido ou sua esposa, entrega seu coração para um cara que não quer nada com você, ou para uma menina que não está interessada em você, fica. Sabia que ficar é pecado? A gente tem que falar, né, gente? Porque tem gente que fica na igreja com o irmão. Sem falar que ficar com o irmão é incesto. Não pode. Eu queria dizer para você que cada vez que você fica, que você tem um rolinho com alguém, que você vai para a cama com alguém que não é o teu marido nem tua esposa, você está adulterando. Você já tem um compromisso.
E esse compromisso é com Jesus. Débora, você está falando que a gente vai ter que ficar solteiro para sempre? Deus me livre, Senhor, tenha misericórdia. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo para você é que, como a Efésios fala, assim como Cristo amou a igreja, o marido deve amar a sua esposa. Então ele continua aqui: efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores, devassos, idólatras. Muitas das pessoas que eu atendo, eu vejo homens que não cuidam das mulheres da maneira como Deus gostaria, da maneira como Jesus cuidaria da igreja, da maneira como Jesus cuida da igreja. Isso também é pecado. Da mesma maneira que é pecado a menina ficar diante de um relacionamento que é um relacionamento ruim, ou diante de alguém que não quer compromisso. Da mesma maneira que é pecado a sedução. Sabia que seduzir é pecado? Sabia que o que Deus mais almeja, Efésios 5:27, é uma igreja santa e irrepreensível? Sabe o que significa isso? Significa, menina, que quando você vai se arrumar para sair de casa, Deus quer integridade até na maneira como você veste a sua roupa. Para que você se arrumou assim hoje? Para chamar a atenção de alguém? Quando você penteia o seu cabelo, quando você dá aquela jogadinha nele, é para quê? É porque está calor ou é para seduzir? Coincidentemente, Débora, não foi porque eu quis, mas bem na hora que o irmão estava passando, eu fiz assim, e o meu perfume ficou no ar. Não tenho culpa se ele olhou. E quando ele olhou, os nossos olhares se cruzaram e foi fogo puro. Paixão e devoção. Não teve como resistir. Quando eu vi, já estava na cama com ele. Né? Afinal de contas, tem coisa que a gente não segura. Eu fico pensando em Caim. Toda vez que eu falo em pecado, eu penso em Caim. Porque Caim não pecou na hora que ele matou o irmão dele. Quantos sabem disso? Não foi lá que Caim pecou. Caim pecou quando o olhar dele mudou. Quando ele olhou a oferta e o coração dele, fechou, amargurou. Doeu. E sabe o que Deus quer? Uma igreja santa e irrepreensível. Que não precisa ser repreendida, que não precisa de correção, uma igreja santa. E tem gente tentando alcançar a santidade no braço, né? Não ora, não jejua e não lê a Bíblia. Mas super moralista. Não assiste isso, não veja aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Por que não pode fazer? Porque não pode. Mas a palavra não. Eu estou falando para você. Não adianta. Deus precisa de uma igreja santa e irrepreensível. Deus precisa de integridade no nosso caminhar. Deus precisa de integridade no nosso falar. Deus precisa de santidade em tudo aquilo que a gente faz. Deus precisa que você seja santo. Não porque você é bom, mas porque tem um espírito dentro de você que é santo. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a santidade não é algo que eu vou alcançar à medida da minha obra. Nós nos tornamos santos no dia que nós nos rendemos a Cristo. Amém? Uma nova identidade veio sobre você. A promiscuidade, o pecado, a imoralidade, a feitiçaria, abaixa tudo isso, em nome de Jesus. Acabou isso para você, isso aí não faz mais parte da tua vida. Esse negócio não serve mais. Débora, o que eu faço então, quando eu acordo naquele modelo? Não posso nem falar aqui, é até pecado falar. O que eu faço então, Débora? A hora que eu vou dormir, e eu não aguento, a minha mão ela é mais forte do que eu, quando eu vejo, já estou lá, ejaculando. Aí eu me dei conta, nossa, me masturbei de novo, puxa, que hora foi isso? O que eu faço, Débora? Meu namorado me dá cada beijo, fico toda molhadinha. Que isso, Débora, você está falando essas coisas aqui? Tem vergonha, irmão? Mas eu vou falar uma coisa para você.
Tem gente que não sabe se relacionar nem com o próprio corpo e quer relacionar com outro. À tarde a gente fez um teste aqui, vamos fazer aqui também? Vamos. Cadê o pessoal da tarde? Levanta a mão aí. Você acha que dá para fazer esse teste aqui? Perigoso? Por quê? Pode, bispo? O que pode haver de problema? Melhor não? A irmã está com medo ali. Vamos lá, gente? Então, eu vou pedir para os homens repetirem comigo assim. Braço. Perna. Pênis. Ó. Vou falar para as meninas repetirem comigo. Olho. Nariz. Dedo. Vagina. Estão rindo, né? É engraçadíssima, a palavra engraçadíssima é essa. Eu acho também, eu acho muito engraçado. Cada vez que eu falo vagina... Deus, que engraçado essa palavra. A gente não sabe se relacionar com o nosso corpo, a gente tem vergonha. Aí, porque nós não sabemos nos relacionar com o nosso corpo, sabe o que está acontecendo? Há uma proposta na educação de ensinar as pessoas a se relacionarem com seus corpos. E tem um kit que foi proposto para ser entregue nas escolas para as crianças. 3º ano, 2º, 4º ano. Um kit de um livro mostrando as partes do corpo e um espelhinho e até as técnicas de masturbação para as meninas. Glória a Deus, isso não chegou na escola ainda. Mas as nossas famílias estão se perdendo. E eu e você, enquanto cristão, não estamos colaborando com isso. Sabe por quê? Porque você que é jovem, está aqui nessa igreja hoje sentado, você que é adolescente, está aqui nessa igreja hoje sentado, você precisa tomar uma decisão na sua vida de se entregar a essa palavra. Você precisa tomar uma decisão na sua vida de se entregar a Jesus de um jeito que não tem nada que vai te tirar do foco. E o que eu faço quando eu estiver gostando de alguém? Ora, coloca diante de Deus. A nossa vida é feita de fases. E no tempo certo você vai namorar. Mas vai namorar com propósito. A Bíblia não fala sobre namoro, a Bíblia fala sobre casamento. Porque Deus é um Deus de compromisso, menina. Deus não quer que você saia por aí se relacionando de qualquer maneira. Deus é um Deus de compromisso. E Deus quer que você seja amado e cuidado assim como o próprio Cristo ama e cuida da igreja. E Deus não quer, homem, que você seja um homem devasso. Deus quer que você seja um homem íntegro. Não um homem que seduz. Não um homem que fica aqui e fica ali. Porque, mas a menina veio e deu em cima de mim. E você estava amarrado, querido. Não podia falar para ela, sai daqui? É que eu não aguentei. E para que deixou ela chegar perto, então? Você sabia que não ia dar conta? Tiago 1, 14, 15. Cada um é tentado no seu próprio mau desejo. Se a menina é mau desejo para você, tira ela de perto. Se um homem é mau desejo para você, menino, tira ele de perto. Amor, sexo, prazer, são coisas muito diferentes de santidade. É porque eu amo. Qual é o problema da gente transar? O problema é que isso não está de acordo com a palavra. Mas o amor não justifica? Você é santo, amém? Irrepreensível. Você é nova criatura. Você deixou para trás tudo aquilo que ficou? Tudo aquilo que é passado, tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que não faz mais parte da tua velha vida. Você não quer trazer isso para a sua vida nova, amém? Você vai tomar uma decisão nesses dias.
uma decisão de viver em Cristo. Mas, Débora, o que eu faço com tudo isso? Você sabia que você pode falar com Deus sobre todas as coisas? Vamos ver. Quem fez o sexo? Quantos acham que o sexo começou depois da queda? Deus fez o sexo. Quando Deus criou o homem e a mulher, Ele falou assim, ó, multiplica, enche a terra. Dá para multiplicar, gente, sem sexo? Pela força do pensamento? Não dá. Então Deus fez. Deus colocou no corpo do homem os hormônios, testosterona. Deus colocou no corpo da mulher hormônio, estrogênio, para que nós tivéssemos desejos e vontades sexuais. Então Deus sabe, tá? Deus sabe que você tem um monte de necessidade. Deus sabe exatamente o que passa com o teu corpo. Então você não precisa ter vergonha de falar para Ele. Você não precisa ter vergonha de ir lá e se colocar diante de Deus e falar, Deus, como é que eu venço esse negócio aqui? Se isso aqui é imoralidade para o Senhor, eu preciso de ajuda para vencer isso aqui. Se isso aqui não provém do Senhor, como é que eu faço para romper? Porque talvez aqui sentado, tenha alguém vivendo um relacionamento dependente, fazendo do outro um ídolo para você. Talvez aqui sentado, tenha alguém que está vivendo na prática da pornografia, da masturbação. De repente, se tem alguém aqui namorando, ou às vezes nem está namorando, mas costuma transar com alguém. Pode ser que esse seja o seu caso. Nós não estamos aqui para apontar o dedo para mostrar o quanto você está errando, somente. Nós estamos aqui para colocar luz em todo pecado, amém? E para te ajudar a vencer isso. E a se levantar em santidade em favor de um Deus que fez o céu e a terra, que te fez, que te criou, que cuidou de você desde o ventre da tua mãe, que te ama e que tem um propósito para a tua vida. E que tem um propósito para as pessoas que estão à tua volta, para a tua família, para os teus amigos. Eu quero chamar você, isso é um chamado à santidade. Isso é um chamado a viver uma vida íntegra. Isso é um chamado, é um desespero de Deus por uma igreja santa e irrepreensível. Eu gostaria de ouvir falar da igreja de Nova Andradina daqui a um tempo, como uma igreja referencial de jovens. Amém? Uma igreja referencial de homens e mulheres, de jovens bons, que se casam com outros jovens bons, e que têm bons filhos porque são íntegros no seu proceder, que são conhecedores da palavra, que não perdem tempo em discussões tolas, mas antes conhecem a palavra, são fervorosos, e que vão sair de Nova Andradina para ganhar o mundo, em nome de Jesus, para fazer uma diferença nessa sociedade aqui, para fazer uma diferença nesse estado, para se levantar como intercessor, amém? Só que só consegue fazer isso quem não está vivendo na prática do pecado. Porque quando o pecado, ele cega a gente. O pecado, ele causa rebelião. O pecado, ele causa afastamento das pessoas, apatia. A pessoa que está na prática do pecado, ela não consegue ser viva na palavra, não consegue. E de repente, nesses últimos tempos, você tem tido um monte de dor, um monte de problema, um monte de situação dentro do seu coração, que pesa para você. Eu gostaria de convidar você nesses dias a colocar todas essas coisas na presença do Senhor. A gente já vai encerrar. Não dá para a gente falar muito tempo, né? A gente começou faz já 40 minutos, né, pastor, que a gente está falando? Então, porque a gente ainda vai ter aquele tempo aí de pergunta e resposta. Mas eu queria que você pudesse, hoje, colocar a tua vida na presença do Senhor de uma maneira nova, como talvez você nunca tenha feito. E que você pudesse, nesse tempo, decidir viver uma vida guiada pelo Espírito, não mais pela tua carne. E aí a Bíblia fala o seguinte, ó, confessa o teu pecado,
para que haja cura. Confessa o teu pecado para Deus para ter perdão. E confessa o teu pecado uns para os outros para ter cura. Então é somente na hora que a gente confessa que Deus derrama sobre a gente um óleo, um bálsamo curador, para te dar a integridade necessária para você se levantar como um homem e uma mulher de Deus em oração. Amém? Vocês estão numa fase em que vocês estão em transição. Até outro dia, todo mundo era criança. Aí a gente entra na adolescência. E a gente vai se preparando para a vida adulta, onde a gente vai passar o resto do tempo. E muitas vezes, quando a gente está na adolescência, eu falo isso para minha filha, tem muita coisa que vem na nossa cabeça, porque é muita informação. E o mundo de hoje está cheio de informação. Não tem nada que você fique curioso, porque tudo que você quiser saber, você encontra. Um monte de informação certa e errada sobre o mesmo assunto. Eu queria que nessa noite, te convidar a também se comprometer a primeiro buscar em Deus as respostas. Eu gostaria de fazer esse convite para você. Aprender a descansar em Deus ao ponto de buscar primeiro nele a resposta. Para depois você sair por aí conversando com as pessoas, para depois você sair por aí buscando no Google, para depois você sair por aí pesquisando, sabe lá em que fonte. O seu líder, o seu pastor, ele quer e ele vai te ajudar, em nome de Jesus. E se você é líder, hoje à tarde nós falamos sobre a importância de você também ter uma vida reta. E você precisa sim falar com o seu pastor e com o seu líder. Esse, na verdade, é o segundo passo mais importante, ou o terceiro. O primeiro passo, mais importante de tudo, é você conseguir falar com Deus. Andai no Espírito, andai no Espírito, andai no Espírito. A segunda coisa é você aprender a reconhecer quais são os seus pontos de queda. E a terceira coisa é você aprender a prestar conta da tua vida, de maneira muito aberta, para alguém que seja íntegro o suficiente e capaz de te ouvir. E se a pessoa com quem você tem conversado não é uma pessoa capaz de te ouvir, procura outra. Quem? O teu irmão de célula? Não, alguém acima de você. Um líder, o bispo, o pastor, alguém. Alguém que tenha capacidade de ouvir, mas não amargura o teu coração. E para finalizar, quero que você abra comigo em Hebreus 12. Nós estamos falando sobre relacionamento, lembra? Sobre sexualidade. Sobre a gente não viver uma vida imoral. Sobre nós sermos santos, irrepreensíveis. Sobre nós sermos nessa terra o cheiro de Cristo. Hebreus 12:12 diz assim: torna a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Eu sempre entendo isso como alguém que retoma o lugar que estava, volta à oração, volta a dobrar seu joelho diante do Senhor. E ele fala assim: e você mesmo, não sou eu, tá? É você. Faça a vereda direita para os seus pés. Faz um caminho reto para você andar. Para aquele que está do teu lado e não está muito bem, não terminar de cair. Você influencia as pessoas, amém? Até quando você está pecando. Então, a gente precisa aprender a parar de falar bobagem. E a parar de pecar também, porque quando você peca, você influencia. O fato de você tropeçar faz com que o outro, que estava mais ou menos, termine de cair. Agora, se você faz a vereda reta para o teu caminho, aquele que estava mais ou menos ruim, ele não se desvia, mas ele é sarado. E aí ele fala que é para você seguir a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. E a gente precisa ter o cuidado, para que nenhuma pessoa, fala nenhuma pessoa se prive da graça de Deus. E tomar cuidado para que nenhuma raiz de amargura brote no nosso coração. Porque essa raiz de amargura vai machucar a gente e vai machucar quem está em volta. O pecado, queridos, faz isso. O pecado faz brotar no teu coração raiz de amargura. O pecado faz um peso em mim e em você.
que a gente fica tão cego que a gente já não consegue mais conversar, que o culto já não tem graça, que a palavra você lê e não entende. Você para de andar no Espírito e você começa a andar na carne. E aí não tem jeito. O negócio pesa, o negócio fica esquisito, o negócio fica complicado. E esse nunca foi o propósito de Deus. Não deixa nenhuma raiz de amargura brotar no teu coração. Se você quer mudar o mundo junto comigo, nós precisamos ser íntegros, amém? Quando Deus fez o Éden e colocou o homem lá, o propósito de Deus para a criação fosse que nós tivéssemos uma alma sarada. E um dia o homem pecou. E vocês concordam comigo que Deus vê todas as coisas. E um dia o homem pecou. E quando Adão caiu, Deus estava passeando pelo jardim. E a Bíblia fala que Deus estava ali e o homem estava escondido atrás de um arbusto. E Deus pergunta assim: aonde você está? Mas se Deus vê tudo, por que ele perguntou para Adão onde ele estava? Você já se perguntou sobre isso? Por que Deus perguntou para Adão onde ele estava? Sabe, queridos, Deus não queria saber qual era a localização física de Adão. Deus queria saber onde Adão estava espiritualmente. E essa mesma pergunta eu vou fazer para você hoje: aonde você está? Onde é que está teu coração? Aonde você está espiritualmente? No que você tem gasto teu tempo, quando não tem ninguém vendo? O que você acessa na internet, quando ninguém está vendo? O que você faz quando você está sozinho? O chamado de Deus para a nossa vida é para que sejamos santos e irrepreensíveis. Esse é um dos assuntos mais sérios que a Bíblia trata. A Bíblia é um livro de sexualidade, porque a Bíblia é um livro de relacionamento. E eu gostaria de convidar você, mais uma vez, a colocar a sua vida na presença do Senhor, mas hoje de uma maneira nova, diferente, com esse entendimento. O entendimento de onde você está hoje. E que você pudesse se render ao Senhor nessa noite. Que você pudesse se colocar na presença de Deus. Que você pudesse, se for o caso, se ajoelhar, clamar, pedir perdão. Não importa, ninguém vai ficar expondo você. Ninguém vai ficar nem te vendo. Porque ninguém sabe qual é o nível do seu pecado. Se ele é um pecado de feitiçaria? Se ele é um pecado de imoralidade? Se ele é um pecado de falta de integridade, porque só está aqui no seu pensamento? Ou se você tem transado com alguém? Deus, a Bíblia fala que não herdará o reino dos céus. Da mesma maneira que o imoral não entra, o homicida também não entra. O cara que fala mal dos outros não entra. Então eu queria que você pudesse pedir perdão para Deus hoje. E fazer um compromisso com o Senhor de integridade, de moralidade, de pureza. Amém? Esse é o chamado do Senhor para a sua vida. Feche teus olhos e faz uma oração hoje. Mas presta atenção o que você vai orar. Que aquilo que a gente ora a Deus, normalmente Deus nos atende. Deus vai ouvir o que você vai falar. Então se coloca na presença do Senhor, sabendo que a tua oração está sendo ouvida. E se é arrependimento que precisa, arrependa-se. Se é tirar alguém da tua vida que você precisa, tira. Se é apenas se voltar para o Senhor, se volte. Mas Deus tem um propósito e um chamado para a tua vida. Eu sei que tem gente aqui com o coração queimando quando eu falo isso. Decida pela santidade. Decida pela integridade. Decida por uma vida reta.
tem ciúmes de mim. O teu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Ele me ama, Ele me amou. De repente você está aqui hoje pela primeira vez, e é a primeira vez que o Senhor fala com você. Então essas pessoas, eu gostaria que vocês ainda, a igreja de olho fechado, continuem orando. Eu gostaria de convidar você a vir aqui na frente. Nós queremos orar pela tua vida. Eu queria convidar você a entregar verdadeiramente a tua vida para o Senhor Jesus hoje. Gostaria de convidar você a deixar o Senhor levar com Ele toda a dor, toda a enfermidade, todo o pecado, todo o medo.